Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar do PCP requeriu a apreciação parlamentar do Decreto-Lei em causa pelo seu conteúdo liberalizador e liberalizante, o que irá traduzir-se, na nossa opinião, na degradação do serviço e redução da cobertura do país e também pela forma como o Governo conduziu a revisão, violando a boa-fé da participação das associações empresariais numa posição de completa subserviência face aos órgãos comunitários. A atividade de inspeção periódica de veículos em centros de inspeção foi regulada pela primeira vez no Decreto-Lei 154/85 de 9 de maio. Desde então esteve cometida à Direção-Geral de Viação e Trânsito, sendo que logo foi admitido o regime de concessão a outras entidades. Desde aquela data foram sendo feitas sucessivas alterações numa evolução crescentemente liberalizadora. De facto, foi-se transferida para o setor privado uma atividade correspondente a uma evidente e intrínseca atribuição e competência pública, o Serviço Público de Inspeção. Mas tal legislação criou um facto consumado, um mercado fortemente condicionado com cerca de 171 centros de inspeção, 80 empresas, na sua generalidade PMEs, com exceção de 2 grupos que dominam cerca de 50% do setor. Face a questionamentos da União Europeia, nomeadamente a figura da autorização administrativa, durante 2009, a Secretaria de Estado de Transportes elaborou, em articulação com as associações, um projeto de um novo quadro jurídico onde a autorização administrativa era substituída pela figura da concessão. Anteprojeto que certamente tinha em conta as imposições da União Europeia, pois só assim se admite que tivesse tido o acordo do Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres e do próprio Secretário de Estado dos Transportes. Surpreendentemente, em 29 de janeiro deste ano, as associações são confrontadas com outra versão que, tendo como conteúdo central a liberalização do acesso à atividade, reformulava de fundo o que tinha sido acordado. Por requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, foi ouvido o Secretário de Estado dos Transportes, que não esclareceu questões essenciais, concretamente os ligados aos riscos do processo de liberalização. Acrescente-se que a resposta do Ministério a uma pergunta escrita do PCP só fortaleceu as nossas opiniões sobre a falta de sustentabilidade dos argumentos do Governo para rever o Decreto-Lei. Face às considerações acima expostas, o Grupo Parlamentar do PCP propõe que a Assembleia revogue o Decreto-Lei 48/2010 e repristine o Decreto-Lei 550/99. Disse. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, não deixa de ter graça ver o Partido Social Democrata dar lições de antineoliberalismo ao Governo PS. Sr. Secretário de Estado, há algo nesta história que está mal contada, ou os senhores, o Governo, não soube defender os interesses do Estado português neste processo. Na resposta que me deram à pergunta que o Grupo Parlamentar do PCP fez, diz-se que a Comissão Europeia diz que o modelo concessório concursal representa um entrave injustificado à liberdade de estabelecimento e ainda um encargo oneroso para o Estado português. A preocupação da União Europeia não deixa de ser sensibilidade. Mas depois, na mesma resposta em que dizem isto, dão-me uma informação sobre os modelos vigentes na Europa. E o que é que nós temos? Espanha, estabelecido um regime de concessões regionais. Bélgica, uma única empresa de capitais públicos concessiona. Itália, o Ministro de Transportes concessiona o serviço. Irlanda, concessão estatal a uma única empresa privada. Suécia, o regime é semelhante, com a diferença que a empresa concessionária é de capitais públicos. Então é possível ou não a concessão? É possível, sim senhora. O Governo não soube defender os interesses do Estado português. Depois, é espantoso as contradições conseguidas pelo Governo na mesma resposta. Os senhores dizem que a Autoridade da Concorrência consultada, que era uma informação que não deram durante a sua audição, entendeu que o diploma representava um entrave inadmissível à liberdade de estabelecimento
violadora das regras do Tratado da União Europeia. Lá vinha a concessão como o grande problema. Mas depois, na página seguinte, dizem o seguinte... Vou terminar, Sr. Presidente. Na página seguinte dizem assim: porém, também já a Autoridade da Concorrência vinha a defender que o modelo concessório, que em si mesmo não representa um entrave à liberdade de estabelecimento, ao Sr. Secretário de Estado, afinal, é ou não possível a concessão nos termos da regulamentação europeia e nos termos da regulamentação portuguesa da Lei da Concorrência? Diz, Sr. Presidente.